você abra e hoje eu vou seguir com a playlist Ciências Sociais Latino-Americanas. E aqui eu fiz a discussão questionando se as Américas têm uma história em comum. E o foco é discutir o texto do historiador John Eliot e do outro também historiador Edmundo O'Gorman, como base para pensar essa ontologia ou essa construção de uma história que fizesse com que a América, ao invés de ser duas, fosse uma, pelo menos do ponto de vista histórico. Mas antes de continuar, eu peço aqui para quem está assistindo nosso vídeo e já é inscrito no canal, que curta esse vídeo. E quem está aqui assistindo, gostou da proposta, que se inscreva para que receba a notificação de novos vídeos quando eles forem publicados, né? Bom, então seguindo aqui a proposta, a questão aqui é analisar, né, essa perspectiva se a América ela possui uma história comum, se esse processo de colonização, do qual a América como um todo ela foi alvo, foi objeto, né, de conquista e colonização, faz com que ela seja uma só América, né, e não duas Américas, uma América anglo-saxã e uma América Latina, como a gente vê hoje, por exemplo. Bom, eu vou começar pelo texto do O'Gorman, faço a primeira parte discutindo o O'Gorman, depois a segunda parte do vídeo faço, né, sobre o John Eliot, que é muito bom. São dois textos que têm uma perspectiva muito mais voltada para a questão da presença europeia aqui e como que essa orientação para a metrópole acabou construindo algo novo, né? Os povos originários e os negros são, né, não tão considerados como agentes, mas são textos importantes porque ajudam a entender um pouco da realidade que a gente vive hoje. O Edmundo O'Gorman, mexicano, historiador já falecido, autor do clássico A Invenção da América, e nesse texto aqui ele vai apresentar para sessões do encontro anual da American Historical Association, né, em 1941, que foi, né, apresentado em Chicago naquela ocasião. Foi escrito em inglês, mas depois ele traduziu ao espanhol. E o título, né, tem as Américas uma história comum, já é bastante óbvio. Porém, né, o O'Gorman diz que é preciso esclarecer algumas questões. Primeiro, a que a América está se referindo. E, além disso, o que entender por história comum. Sobre essa primeira questão, né, sempre se diz, o próprio título já fala, América está no plural. Então, faz alusão da existência de dois mundos americanos que são diferenciados, como Anglo-América e Latino-América. Então, teriam essas Américas uma história, seja ou não comum? Né? O que seria uma história comum? Então, em sentido geral, é algo comum à humanidade como um todo, né, a história, porém é possível estabelecer histórias regionais, parciais, né, que são parte dessa história universal. Então, as Américas elas têm de fato uma história, isso é sem dúvida, né, uma realidade, e mais que isso, né, uma história em comum a si mesmas e também à própria humanidade. A América Latina e a América Anglo-Saxã tem a história que se relaciona de alguma forma, ela se converge em alguns pontos. Mas o O'Gorman vai insistir em outros sentidos dessa pergunta, né, sobre a história comum. Em primeiro lugar, pensando na história do Novo Mundo, independentemente da história mundial, essa é uma questão. E segundo, né, dentro do campo dessa história regional, existe um problema interno em saber, né, se os fatos e os eventos que a constituem formam uma unidade ou se, ao contrário, né, esses fatos e eventos vão obrigar a separar e distinguir os dois grupos que formam cada um deles uma história separada e bem caracterizada. O O'Gorman, então, ele segue para a análise dos traços da história das duas Américas que têm sido utilizados como comprobatórios, né, da tese da comunidade. De novo, ele vai advertir sobre a pergunta, né, que traz implícita e admite duas questões, né, a existência de duas Américas e que as Américas têm uma história. Tá, mas por que são duas Américas? Essa é uma questão. O que fundamenta essa separação? Na observação imediata, vai existir um dado, né, que é um tanto evidente, né, uma espécie de ontologia das duas sub-regiões, algo tão evidente quanto a diferença entre Ásia e Europa. Mas se são distintos, como teria então uma história comum? Não seria então uma contradição em termos dizer que são duas Américas, mas têm uma história comum? Ou seja,
Se são diferentes, elas teriam então histórias diferentes e uma existência separada e distinta de história, não é isso? Mas que tipo de entidade são esses dois mundos que a gente chama de Anglo-América e Latinoamérica? A questão que o Edmundo O'Gorman levanta é a naturalização, a essencialização, a ontologia fixa das Américas como algo fixo, como algo que movimenta por si só e que sempre esteve aí. É a mesma questão que ele vai levantar na invenção da América. E seriam abstrações que não sabemos como existem, né, onde estão e o que são, né, nesse caso, e não são simples construções de ideias, mas algo concreto e em movimento contínuo. São as questões que de cunho mais filosófico o O'Gorman vai levantando. Então, remontando ao filósofo espanhol José Ortega y Gasset, o O'Gorman vai dizer que a natureza humana, diferente da natureza das coisas, né, do ser das coisas, é a história. E o Marx também vai dizer algo assim. Então, as duas Américas, a anglo-saxã e a latina, não são isso ou aquilo como objetos, mas são parte de uma processualidade e o seu ser, e o seu passado, e o seu fazer-se. E essa é a crítica a uma ontologia fixa. Então ele retorna à questão. As Américas têm uma história comum? O O'Gorman então vai distinguir essas duas Américas. O ser natureza ou princípio das duas Américas é para cada uma unidade étnica ou linguística ou mesmo geográfica. Então, como ele questiona uma ontologia fixa, essas questões então tendem a naturalizar e congelar o movimento histórico. Pensar que as Américas são, né, entidades étnicas, linguísticas ou geográficas vai levar a supor que realmente existem essas unidades e pensar que sempre foi assim. Mas onde estavam essas unidades antes? Segundo o O'Gorman, isso vai pressupor que essa realidade já estava pré-determinada na alma dos povos originários, dos puritanos do Mayflower, dos chichimecas, dos astecas, dos incas, dos aventureiros espanhóis, dos navegantes portugueses, dos escravos africanos. Mas isso é supor que já existiam então anglo-americanos e latino-americanos antes mesmo que houvesse, né, a própria América, e tanto a América geral como a América anglo-saxã e a América latina. Então o O'Gorman ele vai rejeitar essa comunidade racial ou linguística, que elas sejam os princípios das duas entidades americanas, porque essa comunidade ela é resultante e não a causa desses dois mundos. Então ela é resultado desse processo. E se existe uma comunidade étnica e linguística, é porque os sujeitos históricos trabalharam para a sua construção como anglo-saxã e como latina, e não ao contrário. E o mesmo vai valer para a unidade geográfica, ela não é em nada pré-determinada. E a unidade geográfica também não pode ser justamente esse elemento da unidade, mas é simplesmente o limite até onde essa unidade se estendeu. É a linha mais ou menos entrincheirada onde vai se marcar o encontro entre essas duas unidades vizinhas. As fronteiras e o território que se ocupa como entidade histórica, né, não são o princípio de unificação, não são a causa como comunidade étnica ou linguística, mas efeito, como eu disse agora há pouco. E no caso das duas Américas, o princípio geográfico é inoperante para fundar essa unidade dessas duas entidades, porque são conceitos supranacionais. Essas fronteiras atualmente estão enraizadas em duas Américas que a gente não pode esquecer. Então, em resumo, a pergunta de se as Américas têm ou não uma história comum implica que as Américas são entidades raciais, linguísticas, geográficas, né, sociedades nacionais, dotadas de um ser fixo e que tem uma história como quem sofre um acidente, né, algo eventual, algo que não depende, né, de processos mais amplos. O O'Gorman considera que se a história é definidora, né, e constitutiva desses dois mundos, e justamente a história é o que as define, então, abre aspas, não é possível dizer que as Américas têm uma história comum, porque se fosse uma história comum das duas Américas, não existiria isso que agora chamamos de duas Américas, fecha aspas. O O'Gorman, então, ele busca demonstrar, né, como essas duas Américas não só têm natureza dinâmica, como também são dois mundos historicamente distintos, moldados pela estrutura histórica. Então existem aqueles que vão insistir numa visão teleológica da história e querem constituir uma síntese finalista com fatos da história das duas Américas,
E para essa finalidade eles buscam conceituar a estrutura histórica do continente e vão violentando arbitrariamente os fatos e vão os inserindo, querendo ou não, dentro de um molde pré-concebido de história. Como essas visões supõem que só é possível conceber uma estrutura histórica continental se os fatos da vida anglo-americana são iguais aos fatos da vida latino-americana. E daí, sem mais nem menos, eles vão colocando o trabalho de buscar semelhanças e eles vão degolando seletivamente as diferenças, e uma vez definida essa falsificação, vai surgir mais ou menos radiante, de acordo com o talento literário, essa imagem de uma América unida, né? E o O'Gorman vai dizer uma América mutilada. Então, como realidade histórica, o O'Gorman ele não exclui a possibilidade que no futuro a gente tenha não mais duas, mas só uma América, por exemplo. Então vamos só considerar aqui, a título de exemplo, numa utopia, em algo bem distante, né? Aquilo que ainda não é sem lugar ainda, mas que do ponto de vista cultural, étnico, linguístico, os Estados Unidos têm sido recolonizados, né? Ou seja, eles têm sido alterados, latino-americanizados, sem que os nossos governos gastem um centavo, porque quase um terço da população dos Estados Unidos tem origem ou descendência latino-americana pelos fluxos de migração dos últimos 60, 70 anos. Porém, existe uma diferença enorme entre a necessidade pedagógica ou historiográfica de conceber esses fatos americanos numa unidade, numa estrutura total e unitária, como que ela significou na história mundial, e a apresentação forçada de similitudes e uniformidades. Esse é o grande problema que o O'Gorman traz aqui pra gente. Então o O'Gorman ele vê essa exigência de buscar analogias, expressando as diferenças, que tem algo de positivista, né, de um pensamento físico-matemático aplicado a uma realidade sócio-histórica que quer reduzir tudo à uniformidade, um conceito que no fundo ele é quantitativo e não qualitativo. Então, quanto maiores forem os números de semelhanças, mais se pretende estabelecer a identidade, depurando então tudo aquilo que seja diferença como um resíduo perturbador, e sem se dar conta de que apenas uma dessas diferenças pode ser o elemento verdadeiramente decisivo. Então o O'Gorman ele chama atenção para um erro na técnica do estudo passado, que é o anacronismo da análise. O que ele quer dizer com isso? Que o buscador de semelhanças ele vai julgar os fatos e fenômenos do passado desde o seu ponto de vista como espectador. E isso conforme o padrão de referências vigentes na época em que vive. E por isso, mais ou menos inconscientemente, acaba supondo que o passado estava predeterminado a produzir o mundo em que ele, o espectador, se encontra instalado, e que as preferências têm sido sempre as mesmas em todas as épocas. Isso o senso comum faz, mas uma historiografia desavisada ou até mesmo mal intencionada pode fazer também. Então, um exemplo que ele dá. Pensará que o espírito que animou os primeiros puritanos da América do Norte é, por sua finalidade, medularmente o mesmo que animou os conquistadores do México, pelo fato de que, no caminhar da história, tanto os Estados Unidos como o México vão adotar repúblicas federais democráticas. Pode pensar que a colonização espanhola da América é um fator econômico pela única razão de que, hoje em dia, esse fator pode parecer determinante no processo histórico. É claro que a colônia ela foi constituída com interesse mercantil, mas não só esse interesse mercantil. O Edmundo O'Gorman, então, ele vai sugerir rapidamente, vai fazer rapidamente a referência a Herbert Bolton, de uma história americana baseada numa grande unidade que estrutura uma história continental. Mas aqui eu vou rapidamente explicar que o Bolton ele pronunciou em 1933 um discurso na mesma American Historical Association sob o título de The Epic of Greater America, e ali ele vai defender a existência de uma história comum das Américas, como possível e necessária, que abriu um programa de análise comparada. Porém, aí que está a questão, o Bolton se inseria na reconfiguração do pan-americanismo dentro do contexto da política de boa vizinhança daqueles anos. Então não é algo ideologicamente neutro. As semelhanças dos sistemas coloniais da América Latina e anglo-saxã são mais notáveis que as diferenças. Por quê? Primeiro, os objetivos mercantis idênticos, exploração das colônias e benefícios das metrópoles, implantação de governos de tipo contemporâneo aos europeus,
mais adaptados à realidade americana, escravidão dos negros generalizada, exploração do trabalho dos nativos e, por último, mestiçagem. A princípio, parece que isso faz com que seja muito similar à tese de uma América só. A gente poderia discutir longamente essas questões. A visão autêntica dos primeiros anos da colonização espanhola, por exemplo, vai revelar, e tudo isso está muito ricamente documentado, segundo O'Gorman, os objetivos mercantis, inegáveis, e também é possível encontrar os motivos que não se movimentam exclusivamente em benefício do capitalismo mercantil espanhol, mas também em benefício da cristandade inteira. Também a gente poderia pensar que as duas colonizações têm fundamento religioso de fundo, seminal cristianismo, porque tanto no norte como no sul foi uma empresa movedora dos processos de colonização, também considerando que os dois processos respondem aos efeitos desencadeados pela reforma protestante. A gente pode refutar essas semelhanças dizendo que o processo de colonização espanhol e também o português não foram fenômenos uniformes em seus 300 anos de dominação. Não só são duas realidades latinas que se diferem entre si, uma de assentamentos planejados e militarizados e outra de feitorias e sesmarias privadas, por exemplo. Então a gente vê que até na América Latina a coisa não é tão homogênea quanto se supõe. O O'Gorman faz uma crítica interessante, na verdade uma advertência. As semelhanças são mais marcadas na colonização, seja americana ou não, ou seja, a colonização de modo geral. Então quando a gente toma, por exemplo, a colonização inglesa na Índia, que com exceção da escravidão negra, ela tem as mesmas características. Isso quer dizer que não é nada peculiar e concreto da história americana, mas essas notas elas descrevem uma fórmula abstrata de colonização. Então, vamos ver esses 5 pontos sugeridos que dariam uniformidade ou maior unidade à tese de uma história americana comum, todas marcadas dentro do sistema colonial das Índias Ocidentais. Então, A. Objetivos mercantis idênticos, exploração das colônias e benefícios das metrópoles. Tá, isso é comum na colonização do mundo periférico como um todo. 2. Implantação de governos do tipo contemporâneo aos europeus, mas adaptados à realidade local, no caso a realidade americana ou a indiana. Escravidão generalizada dos negros, isso não aconteceu na Índia. Exploração de trabalhos nativos, sim, isso aconteceu na Índia. Mestiçagem, não, isso não aconteceu na Índia. Isso não aconteceu em praticamente nenhuma outra região, a não ser na América Latina. Então a questão é que essa enumeração ela é uma abstração, um tipo ideal weberiano, que conforme o mesmo ele não vai encontrar eco na realidade concreta, mas ele apenas orienta o sentido da análise. Mas para a América, essas 5 características elas não vão se aplicar igualmente e nem na mesma qualidade. A mestiçagem foi muito mais limitada durante o período colonial britânico, na região do norte, do que na colonização portuguesa, por exemplo. No caso indiano, a colonização britânica evitou ao máximo a mestiçagem. Foi muito mais uma força de ocupação do que uma colonização. Então a gente vê manifestações superficiais do fenômeno colonial, mas são manifestações formais, de nome, abstratas. Na colonização britânica na Índia, a gente teria os itens 1, 2 e 4 com semelhança, porém os itens 3 e 5 são completamente diferentes. E essa crítica ela é necessária porque você tem essa abstração de teorias do Sul que coloca como se fosse tudo mais ou menos igual. Então acho que inclusive ajuda a debater contemporaneamente o que tem sido feito. O O'Gorman considera que a conquista e a colonização da América são parte do processo de constituição e incorporação do novo mundo à cultura europeia cristã. A construção dessa modernidade, desse centro capitalista que vai se impor mundialmente. E esse processo longo e talvez ainda incompleto, ele foi realizado por distintas vias. Ele vai separar 2 vias, a latina e a anglo-saxã. Essa que vai ser a origem das 2 Américas com histórias distintas. E o fundamental aqui, para a formação da América, não é a diferença étnica entre anglo-saxões e latino-hispânicos, mas na diferença proveniente da muito peculiar situação histórica em que cada um desses grupos europeus se encontram no momento concreto e exato em que o novo mundo aparece no horizonte da cultura europeia. E assim o O'Gorman vai sugerir que existe nas origens da América uma conexão indissolúvel e uma mútua interdependência com um desenvolvimento do mundo moderno. Esse mundo moderno ele então está marcado por um desacordo na Europa, um desacordo entre os valores produzidos ou reproduzidos durante a Idade Média como uma instância superior à qual se poderia apelar. O que quer dizer com isso aqui? Que o mundo cristão ele tinha conseguido trabalhar
né, um processo de consolidação e consenso sobre esses valores, mas que ele nunca chegou à perfeição e que alcançou certo limite. E ele esgotou as suas possibilidades no século XIV e no século XV. Essas limitações, então, vão encontrar materialidade, por exemplo, na reforma e também na renovação desses valores fundamentais, né, de abertura à novidade. E no caso aqui, a América ela abre essa novidade de uma forma muito radical e muito revolucionária. Isso explica que o destino da Espanha naquele momento foi se tornar um bastião de defesa de valores tradicionalistas na purificação do catolicismo pela expulsão dos elementos pagãos, como os mouros e os judeus do seu país. Então se acreditava na renovação dentro daquele sistema de valores socioculturais que até então era vigente. Por outro lado, a Inglaterra, como representante maior do anglo-saxonismo, se aproveitou da situação de mudança dos valores tradicionais comunitários e caminhou em direção a valores mais dinâmicos e individualistas. O protestantismo é o individualismo sacramentado. Tanto que a colonização espanhola, né, o direito ao novo mundo, foi ratificada pelo Papa em inúmeras bulas, né, ao longo do século XV e século XVI, principalmente. O O'Gorman ele vai dizer que um tipo de saber é o da salvação e o outro é o do domínio. Então, o primeiro, que é aquele ligado ao mundo ibérico principalmente, ele é muito mais metafísico, enquanto aquele, né, do domínio ligado ao mundo anglo-saxão, ele é muito mais físico. O primeiro considera a vida terrestre como um estado transitório e perigoso, uma espécie de castigo. O segundo, ele vê a vida como um fim em si mesmo, e ela é possível de ser manipulada. Então, a realidade concebe a natureza física dentro de uma estrutura hierárquica rígida, que depende minimamente dos ocasos. Então essa foi a primeira dificuldade de definir o que era esse continente. Quando Colombo chega aqui, ele vai desenvolver essa ideia na invenção de América. O segundo grupo, né, é um tipo de saber que domina e subjuga. Ele lança a conquista e aproveita ao máximo a natureza física. Né? A racionalidade instrumental que começa a avançar a partir daí. Não quer dizer que a colonização espanhola e portuguesa não fosse marcada por uma racionalidade burocrática, administrativa, mercantil, mas que isso era secundarizado em relação aos elementos mais espirituais. A atuação espanhola na colonização, então, ela não é nada antiga ou estagnada. Né? Na realidade, como diz o O'Gorman, é uma façanha vigorosa e até mesmo heróica. O que acontece é que o seu sistema de valores ele não está à altura naquele momento histórico em que ela se faz a maior potência do mundo ocidental. E o que a gente vê aqui é que essas manifestações culturais elas estão criando um homem novo, né, um homem e uma mulher novos à sua maneira, que é a sociedade moderna. A França, por exemplo, na concepção do O'Gorman, ela fica no meio do caminho entre o mundo ibérico e o mundo anglo-saxão. Ela consegue transformar a vida numa grande experiência, ela vai se intelectualizar, mas ela se mantém dúbia entre a reforma e a contra-reforma. E por isso coube à Inglaterra o gênio político de aproveitar esse momento para poder ocupar o lugar que a Espanha vinha ocupando desde então, num segundo momento, quando grande potência. A Holanda também ocupa esse espaço por um tempo mais restrito, mas ocupa, né? Então é da encruzilhada formada, né, por essas duas forças opostas que se manifesta o grande desacordo que deu a ruptura com a unidade cristã. E é aí que tem que ser alojadas as origens de dois mundos americanos, e onde há de buscar os seus elementos constitutivos e particulares, porque a América nasce em meio a essa discórdia que condiciona constitutivamente a sua estrutura histórica. Essa é a ideia de fundo para entender a distância entre os dois sistemas coloniais da América Latina e da América anglo-saxã. Então os impulsos que marcaram a colonização espanhola e inglesa vão marcar em muito o desenvolvimento futuro da região. E é muito interessante que o O'Gorman ele diz que na América luso-espanhola se reproduz ou encontra refúgio aquilo que na Europa está em perigo, né? A reação aqui ela se fortalece, ela encontra um certo refúgio. Que ainda que não fosse uma transplantação direta, né, daquelas instituições e valores, muito do que estava em crise na Europa vai ter espaço aqui na América Latina. Claro que não como uma cópia exata. Então a gente poderia pensar na aversão ao trabalho como castigo e desonra, e no sistema político de cabildos, né, da prefeitura, que reproduzia, de certa forma, algo que havia na Espanha. Por outro lado,
Na América anglo-saxã, aquilo que parecia se despontar com mais força, mas ainda impedida, né, pela luta entre o velho e o novo, pôde aqui encontrar um solo mais fértil. Então a gente podia pensar no trabalho como fonte de graça e no sistema de autorrepresentação que vai ser construído. É interessante que o John Eliot ele vai nessa mesma tese, né? Claro, com outro viés, mas ele tem uma leitura muito parecida. A nacionalidade da Anglo-América é resultado político da união de grupos originalmente separados, enquanto que na Latino-América é o resultado político de uma atomização de uma grande unidade pré-existente. O que é isso? Que eram 13 colônias que vão se unir e formar os Estados Unidos da América. Aqui eram 5 ou 6 regiões administrativas, né, vice-reinados, acho que eram 5 vice-reinados, que depois vão se tornar mais ou menos aí em 20 países. Então, a gente vê o quanto que é complexo esse processo. O O'Gorman lembra que a independência das 13 colônias é muito anterior à da América Latina, e mesmo anterior à Revolução Francesa, e que essas datas são suficientes para levantar a suspeita do historiador sobre as diferenças profundas entre os dois acontecimentos aparentemente semelhantes. As independências das 13 colônias e da América Latina são muito diferentes. Outros antecedentes, outros motivos, outras intenções, outras épocas. Não é possível dizer que a luta pela nação seja um fenômeno unitário continental que começa em 1776 e que se conclui em 1826. Isso seria uma abstração formal que não tem correspondência na realidade. O O'Gorman também destaca que não é adequado pensar na unidade histórica desde uma suposta cordialidade nas relações entre as duas Américas, porque isso nunca existiu e não se sustenta nem na literatura de ficção. A solidariedade entre a Anglo-América e a Latino-América inexistiu. Começa pela neutralidade em relação à nossa independência, passando pelo desprezo em relação às jovens repúblicas, até a ação de rapinagem sobre as nossas riquezas naturais e minerais. E aí, finalizando o texto, o O'Gorman insiste que a chave para entender a autenticidade das duas Américas está na sua peculiar estrutura resultante do desequilíbrio ou particularidade das duas vias de modernidade, a latina ou românica e a anglo-saxã. Então não faz sentido falar uma história comum das duas Américas, segundo O'Gorman, para encerrar aqui, porque ou é história comum no sentido amplo de ser parte da história humana, e então não se deduz nada concreto, ou é história comum no sentido de grandes unidades apoiadas em supostas semelhanças, logo uma falácia. Para quem chegou até aqui, eu peço que curta o vídeo e quem gostou que se inscreva no canal para continuar acompanhando o que a gente está produzindo aqui. No próximo vídeo eu vou fazer a análise do ensaio do John Eliot, um ensaio de 1999, então eu peço que continue e assista para entender um pouco mais a discussão. Até breve, um abraço.